comigo na mesma versão que eu estou usando, que é a versão NVI. Se você preferir utilizar outra versão no seu celular ou na sua Bíblia, fique à vontade também. Ok? Bom, vamos ler então esse texto, Gênesis capítulo 11, os 9 primeiros versos. O texto diz assim, ó: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Pai, essa é a tua palavra, e a nossa oração essa noite é que o Senhor a use para iluminar nosso entendimento, edificar a nossa vida, para nos dar compreensão da tua vontade, mas acima de tudo que o Senhor use a tua palavra para nos preparar para uma vida que glorifique ao Senhor e que exalte o teu nome e o teu nome somente, Pai. Amém. Irmãos, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, eles vão relatar basicamente a história da criação e da queda. É claro que ali há o elemento da promessa de redenção também, mas são capítulos basilares nas Escrituras, eles são fundamentais. Por isso que são capítulos de tanta discussão teológica, porque se esses textos forem apenas uma representação da verdade, ou uma forma simbólica de apresentar a criação, não forem relatos reais, toda a nossa fé também é chacoalhada por causa disso, porque são os efeitos da queda que são mostrados ali, as pobres decisões que os homens são capazes de tomar, caso não haja uma clara interferência de Deus, que vai acontecer a partir do capítulo 12, ou seja, o fundamento do que nós chamamos de fé hoje, da maneira como nós cremos, está lá nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Nós não estamos falando de uma história antiga, de um texto arcaico, sem valor para nós. Não, ao contrário. Tudo que nós vivemos hoje em dia, de alguma forma se relaciona com os 11 primeiros capítulos de Gênesis. De alguma maneira, tem uma relação ali em toda a nossa vida, o tempo todo. E no texto que nós lemos, os homens se dispuseram a construir uma torre que chegasse ao céu. Uma empreitada que foi impedida pelo Senhor, mas que mostra os profundos desejos do coração humano, que são atemporais, não é apenas dos homens daquela época, e são negativamente amplificados pela queda. É interessante porque falar da Torre de Babel pode não ter nenhuma relação com a cultura digital, né? Como é que nós vamos chegar lá no smartphone falando da Torre de Babel? Mas o que eu quero não é encontrar um texto bíblico que fale sobre o nosso celular, porque a gente não precisa disso. O que nós precisamos é compreender os princípios bíblicos para nós nos relacionarmos com a cultura e olharmos como a cultura digital lida com essas realidades. E o que eu quero compartilhar com você aqui é exatamente isso. Esse texto vai mostrar o que está no nosso coração, o que está no coração do homem, que é inato, desejos inatos, que todo ser humano tem, e que são amplificados negativamente pela queda, mas que não são temporais, eles não são apenas daquela época, mas eles se aplicam a nós. Eu quero apresentar aqui alguns desejos que os homens tinham e que são apresentados aqui nesse texto. O primeiro desejo é o desejo de empreender e realizar. Sabe, Deus capacitou o homem para produzir cultura. Mesmo depois da queda,
Aquilo que nós chamamos de graça comum, que a teologia chama de graça comum, que é uma graça estendida a toda a humanidade, independente de redenção, e que permite que cultura seja produzida, independente da fé que o artista tenha, e que cultura seja produzida, independente da fé que as pessoas que produzem essa cultura, ou que dirigem essa sociedade tenham. Deus permite que essa cultura continue a ser realizada. E desenvolver cultura, irmãos, leva ao desenvolvimento de tecnologia. Caim, por exemplo, ele vai cumprir esse mandato cultural de criar cultura, de desenvolver cultura, quando ele estabelece uma cidade. Ele vai demonstrar ali uma capacidade de obtenção e gerência de recursos, planejamento, desenvolvimento de técnicas construtivas. Ele vai desenvolver uma sociedade. Ele cumpre o mandato cultural. Caim. Nós olhamos ainda, dentro desses primeiros capítulos de Gênesis, um homem chamado Jabal, que vai cumprir o mandato cultural fabricando tendas e investindo em pecuária. Isso é desenvolver cultura. Um outro homem chamado Jubal, ele vai fazer o mesmo com a música. Desenvolve cultura através da música. Um outro homem chamado Tubal-Caim, que é quase que uma mistura desses nomes todos, ele vai trabalhar com fundação, com metalúrgica. Você tem ideia do que seja metalurgia nessa época? Sem toda a tecnologia que nós temos hoje, mas eles produziram tecnologia suficiente para metalúrgica. Para metalurgia, na verdade. Isso é uma capacidade inata ao homem, independente da fé que ele tenha. Aliás, tecnologia ele vai ter a sua origem na palavra técnica. E aquilo que é o produto dessa técnica é um artefato. Então, a ideia de produzir alguma coisa está sempre ligada à arte, não à arte de produzir um trabalho artístico, uma demonstração artística apenas, mas arte no sentido de produzir qualquer tipo de artefato. Por isso, da mesma forma, um martelo e um celular são produtos tecnológicos. Um martelo ele é tão tecnológico quanto um celular dentro daquilo que é a sua produção. Ele exigiu uma técnica para a produção. Por isso que nós não precisamos ficar procurando nas Escrituras um texto exclusivamente ligado à tecnologia, porque produzir cultura é produzir tecnologia. Quando nós falamos de cultura, nós automaticamente falamos de tecnologia. A tecnologia daquela época, a gente está falando ali de metalurgia, a gente está falando de instrumentos musicais, de artefatos para construção, a gente está falando de administração, mas a tecnologia para nós hoje está muito mais ligada a aparelhos eletrônicos, à eletricidade em si, mas tudo é tecnologia. O primeiro desejo que está no coração do homem, então, é o desejo de empreender e realizar. O homem produz cultura, porque Deus o criou assim. Isso é projeto, faz parte do projeto do homem. O segundo desejo inato ao homem é o desejo de vencer limitações. O homem está sempre em busca de ir além. Sabe, se antes da queda o homem ele dominava como uma espécie de vice-regente do Criador, depois da queda ele vai dominar usurpando a honra do Criador. O título daquele que faz, o status do Criador. Ele, o próprio homem, deseja dominar. Então é esse desejo de vencer limitações, de ter controle, amplificado negativamente pela queda. Se antes o exercício desse mandato cultural, o mandato do domínio, era sobre um Deus vivo que preenche todas as coisas, a queda vai conferir ao homem um desejo de domínio que corresponde à expansão do próprio homem, do seu próprio nome. O próprio homem deseja crescer para cima e para os lados, como era essa cidade e essa torre. Isso faz parte do desejo inato ao homem. Babel ela vai corresponder à autorrealização do homem distante de Deus. É o homem que realiza coisas grandes à parte de Deus. E olha que interessante isso. O homem continua movido por um desejo de diminuir distâncias daqui para o céu. Continua desejando diminuir essas distâncias e limitações de linguagem e de desenvolver algo que preencha tudo, a cidade e a torre, e inclua todas as coisas, a terra e o céu. Assim como em Babel, esse desejo é nosso ainda hoje.
amplificado negativamente pela queda. O terceiro desejo é o desejo de prosperar. O homem deseja sempre avançar e prosperar em todas as áreas da vida. E, como eu disse, esses desejos não são naturalmente ruins, eles são amplificados de forma negativa pela queda. Mas o homem deseja prosperar em todas as áreas da vida. Esse desejo vem exatamente do mandato de Deus para que o homem dominasse. Mas a queda vai perverter esse desejo, fazendo com que o homem valorize mais a ferramenta do que o Criador ou do que a criatura. E a gente vê muito isso. É o dinheiro que vale mais do que as pessoas. É a visão que vale mais do que as pessoas. É o que nós estamos fazendo valendo mais do que as pessoas envolvidas. Os homens de Babel, eles que tinham esse projeto, eles começaram a fazer tijolos, mesmo que isso fosse trazer muito trabalho aos outros. Você lembra que quando o povo estava escravizado no Egito e precisou construir tijolos, aquilo era penoso, aquilo era um trabalho árduo, aquilo era difícil, mesmo com toda a dificuldade que traria para as pessoas, o que importava era o projeto. E isso é muito natural hoje também. E eles vão usar piche ao invés de argamassa. O piche sempre vai produzir condições de trabalho muito difíceis. Não importava quantas pessoas sofreriam por aquele projeto, o que importava era o projeto. Esse desejo de prosperar, amplificado pela queda, de forma negativa, produz isso. Em quarto lugar, há o desejo do conhecimento exaustivo. O homem, ele sempre teve um conhecimento suficiente. Deus revela ao homem o conhecimento suficiente para que ele viva uma vida perfeita, uma vida feliz, uma vida plena. Deus revelou isso ao homem. Mas Deus nunca revelou conhecimento pleno, exaustivo, do homem saber tudo, mas o homem, após a queda, quer saber tudo, sobre absolutamente tudo. Por isso que eles não se contentaram em construir uma cidade e em saber tudo sobre a cidade, eles queriam também chegar aos céus e saber todos os mistérios que lá estão. Esse é o nosso desejo, a gente quer saber tudo sobre tudo. Em quinto lugar, o homem sempre teve um desejo de conexão. O homem sempre precisou, aliás, o mandato social fala sobre isso, sobre a conexão que as pessoas têm, precisam ter umas com as outras e devem ter umas com as outras. E esse mandato vai lidar com essa necessidade básica de todo ser humano, conectar-se a outros e compartilhar com eles a sua vida. Mas a queda também afeta esse desejo, abrindo espaço para conexões narcisistas e perversas, onde, ao invés de Deus ser glorificado nos relacionamentos, os relacionamentos são funcionais. Enquanto ele serve para mim, está tudo bem. A partir do momento que para mim ele não serve mais, esse relacionamento então é desfeito. E de forma muitas vezes perversa. Mais do que isso, a queda vai transformar o desejo de se conectar e de compartilhar aquilo que a gente é numa exposição comercial e muitas vezes impura. Essas conexões, como eu disse, elas se tornam funcionais. Elas têm uma função, uma finalidade, um alvo. E quando elas a cumprem, elas cumpriram o seu propósito. Em último lugar, há o desejo de transcender. O desejo de estar conectado a algo maior do que nós, a realizar algo maior do que nós. O Deus Criador nos convida a conhecê-lo e amá-lo no mandato espiritual. Nós precisamos de conexão com o Criador, que é o ser transcendente, primeiro e último, que é tanto nossa origem quanto nosso destino. Essa necessidade, esse desejo de transcender, ele é satisfeito em Deus, que transcende todas as coisas. Mas na queda, nós vamos corromper isso também. Porque é de Deus que vem a vida, é de Deus que vem nosso sustento, é de Deus que vem nosso descanso, é de Deus que vem nossa alegria e a nossa segurança. O problema é que depois da queda, irmãos, nós queremos viver fora dele. Nós queremos um sustento a despeito dele. Descanso desligados dele. Alegria sem ele. Segurança e salvação providas e garantidas por nossa própria capacidade e força. Esse é o desejo de transcender. Mas o que tudo isso tem a ver com a cultura digital? O que todos esses desejos têm a ver com a cultura digital? Eu queria explicar isso com essa frase. A cultura digital parece fazer sentido para o homem porque tem relação com as necessidades e desejos inatos e profundos. Esses desejos todos que eu apresentei a você, que são desejos que estão ali,
nesse texto apresentado da Torre de Babel. Esses desejos, eles parecem se relacionar e serem satisfeitos aqui na cultura digital que nós temos hoje. Mas, antes de eu continuar, o que é cultura digital? Eu queria, de repente, poder fazer uma afirmação simples sobre o que é isso, porque a cultura digital vai resultar da busca pela satisfação dos desejos primordiais do homem, esses desejos que eu acabei de apresentar a você. Então, nós podemos definir cultura digital assim, ó, é a totalidade das interações e realizações humanas experimentadas e compartilhadas pelas tecnologias de rede. Então, cultura digital é o todo das nossas interações e realizações que são experimentadas e compartilhadas por alguma tecnologia de rede, seja internet, seja qualquer outro tipo de rede que nós tenhamos. A cultura digital, ela vai resultar desse desejo humano de empreender e realizar. Ela vai oferecer tecnologia e dispositivos que suprimem a distância, que suprimem as limitações. Ela impõe um modelo de sociedade de consumo. Ela propõe oferecer informação e conhecimento sobre tudo. Ela não apenas permite, mas vai insistir nessa relação de conexão e compartilhamento de tudo. Por fim, ela propõe transcendência. A gente participa de algo que é maior e mais poderoso do que nós, que melhora a vida, que sustenta, que gera entretenimento, que gera segurança. Então, a cultura digital, ela se propõe a suprir todos esses nossos desejos inatos e que, por causa da queda, são negativamente amplificados, ou seja, nós não mais buscamos satisfazer esses desejos em Deus, mas nós buscamos satisfazer na cultura. Agora, a pergunta que a gente precisa responder essa noite, porque eu não vim aqui falar para você dos nossos desejos, eu vim aqui compartilhar com você exatamente essa pergunta. A cultura digital cumpre o que promete? A gente precisa responder isso. Porque se ela cumpre o que promete, nós devemos mergulhar nessa cultura digital de uma forma profunda. Se ela não cumpre o que promete, nós precisamos lidar com a cultura digital de uma outra forma. Então nós precisamos olhar. Eu acabei de dizer aqui, algumas vezes, que a cultura digital ela vai exatamente resultar da busca desses desejos, da tentativa de satisfação desses desejos. Mas será que satisfaz? Bom, sobre o desejo de empreender e realizar, será que ele satisfaz? O desejo é sim parcialmente atendido, porque é a realização. Na nossa cultura digital, a gente realiza. Uns tretam na internet, outros postam os seus pensamentos, outros apresentam produtos. Todos nós realizamos e empreendemos alguma coisa. Criam marcas, empresas e tudo mais. Mas tudo isso é feito ao preço do compromisso e um engajamento devotado e imediato. Quando você manda uma mensagem para mim, a sua expectativa é que eu responda rápido. Quando alguém manda uma mensagem para outra pessoa, eu sinto muito que a sua expectativa seja sempre desfeita. Mas você não deixa de... O que te incomoda de eu demorar em te responder é exatamente isso. É a prova que você quer uma resposta imediata. Porque a cultura digital exige isso, irmãos. A realização, a gente olha e fala, agora eu consigo falar com pessoas de longe, agora eu tenho toda essa conexão, mas ao mesmo tempo tem um custo, que é um engajamento imediato, nós precisamos estar devotados àquilo, aquilo precisa fazer parte da nossa vida, a gente não consegue ir para o banheiro sem celular, a gente não consegue deixar o celular fora do quarto para dormir, se a gente esquece a mulher, a gente fala para ela ir de Uber, mas se a gente esquece o celular, a gente volta para casa. Ele cumpre o desejo de empreender e realizar, mas ao preço da própria liberdade, que é inata ao empreendedorismo. Por que as pessoas empreendem? Exatamente pelo espírito de serem livres para realizar algo seu, algo próprio, algo que está no seu coração. É por isso que as pessoas empreendem. Elas não empreendem porque trabalha menos, porque todo empreendedor trabalha na média mais do que qualquer pessoa com um cargo numa determinada empresa, ou a maioria deles vai trabalhar mais.
Não é porque tem mais dinheiro, porque tem todo um processo até que o mais dinheiro chegue. Então, todas essas coisas que são benefícios podem ser benefícios depois de alguns anos, mas num primeiro momento é pela liberdade de estar realizando algo próprio. E essa liberdade é exatamente aquilo que nos é roubada na cultura digital. Você pode realizar, mas você vai ser sempre submisso aos padrões, aos prazos e aos modelos demandados daqueles com os quais você se relaciona. Aí de você, que poste alguma coisa que não tenha nada a ver com o que os outros querem assistir. Acabou. Não tem liberdade. Você começa realizando algo seu, mas você sempre termina escravizado por padrões, prazos e demandas de outros. E sobre o desejo de vencer limitações, será que a cultura digital entrega isso? As distâncias, os idiomas e as limitações são vencidas, sim, entrega isso. Mas a que preço? Ao preço de nos transformar em tijolos em diversos aspectos. Há um detalhe interessante aqui. A cultura do cancelamento é um excelente exemplo disso. Se você não se posiciona como exigido pela sociedade, você é excluído e humilhado, cancelado. E existem canceladores oficiais. Né? Aquele que imita a foca é um deles, cuja maior realização pessoal foi ter imitado uma foca. Ele é cancelador. Vamos cancelar fulano, porque fulano não apoiou uma determinada causa. A que preço nós vencemos todas essas limitações? Ao preço de nos transformar em tijolos. O que isso significa? Presta atenção, irmãos. Com a eliminação da distância, também se elimina o respeito e a pluralidade. A torre, ela é construída de tijolos, todos iguais e acabados, queimados no fogo, para não ter mudança no formato. Mas o reino de Deus se constrói com pedras. O reino de Deus não se constrói com tijolos, mas com pedras. A igreja de Cristo é edificada com pedras vivas. E as pedras são todas diferentes e precisam encontrar o seu lugar exato na construção, para que a construção toda possa ser edificada com aquela pedra naquele lugar. Tijolo não precisa disso, não importa se você pega o A ou o B. Os dois são iguais. Os dois têm o mesmo tamanho, têm o mesmo formato e vão manter o formato. É interessante que ao invés de pedras, eles vão usar tijolos. Alguns comentaristas dizem que porque naquela região não tinha muita pedra, então foi mais fácil fazer tijolos. Não sei se realmente era isso ou não, mas uma coisa é certa, tijolo dá trabalho para fazer, mas não é o dono da obra que faz, é o outro que faz. Mas depois que os tijolos estão prontos, a obra sai exatamente como aquele que é o responsável por ela quer. E a mesma coisa, talvez dê trabalho para moldar todo mundo igual, mas depois que está todo mundo moldadinho, ai de você, se for contrário àquilo que todo mundo fala. E sobre o desejo de prosperar, será que a cultura digital entrega isso? Claro que é uma prosperidade no mundo digital, com ganhos pessoais, né, que podem às vezes ser enormes. Quem está envolvido aí nas criptomoedas, né, ganhou muito dinheiro em alguns lugares. Quem está envolvido com esses, como influenciadores, ganha muito dinheiro das empresas, das firmas, assim, prosperidade nesse mundo. Mas a que preço? Ao preço da superexposição, da precificação de tudo, da autoexploração. Você se torna, nesse mundo digital, o projeto e o produto a ser vendido. É você. Tudo é uma mercadoria que precisa ser exposta e vendida. E assim como se você tem uma empresa, você precisa de uma vitrine bem preparada para que os produtos sejam bem expostos e atraiam o mundo digital, a vitrine é você, o produto é você, o projeto é você, e você tem que ser bem exposto para que você venda. Onde há vendas, irmãos, sempre há o perigo, não é que há sempre isso, mas onde há vendas há sempre o perigo de corrupção, de escravização nos lucros, de prostituição dos valores. Então, há prosperidade, mas ao preço da superexposição. Sabe, irmãos, a ideia de que nós precisamos expor todas as coisas, ela é longe da Bíblia.
Existem muitos textos bíblicos, há um muito interessante, de uma determinada mulher que foi muito abençoada pelo Senhor, teve um filho, de repente seu filho morre, e ela então vai atrás do profeta, para que o profeta que trouxe aquela palavra de Deus que teria o filho, e ela realmente teve, lidasse com a situação. E então essa mulher, ela chega para o seu marido e diz assim, olha, eu preciso de um animal, de uma carga, de um servo, porque eu vou ver o homem de Deus. E aí o marido dela diz assim, mas por que hoje? Não é lua nova, não é dia de festa religiosa? Era um homem extremamente religioso. E ela diz assim, não se preocupe. Ela simplesmente não abre aquela situação nem com o seu marido ali. É claro que tem muito mais por trás disso, eu não estou querendo propor nada disso aqui, por favor, não entenda errado. Eu só estou dizendo que mistério é algo que existe nas Escrituras. Deus não revelou todas as coisas a nós. A própria revelação de Deus é progressiva. Abraão, ele não sabia tudo o que nós sabemos. Moisés não sabia tudo o que nós sabemos. Davi sabia mais do que Abraão soube, do que Moisés soube, como revelação de Deus. Não há essa superexposição, não é um princípio bíblico. Quarto lugar, o desejo de conhecimento exaustivo. Será que entrega mesmo? Há muita informação no meio digital, irmãos. Você não sabe, quando o Caio fica ali na academia bíblica, o meu Google já fica aberto. E aí ele fala umas palavras, eu digito lá. Aí eu leio o que é e comento para quem está do lado. É interessante, isso aí era assim, 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 assim. A gente faz isso, irmãos. Está mais tranquilo hoje de falar. Está muito mais fácil de saber. Agora, informação e conhecimento são duas coisas diferentes. São diferentes. Hoje em dia, a cultura digital entrega acesso à informação, mas não tem tempo para reflexões profundas. Sempre tem um clique aqui, ali na sua frente. Clique aqui. Sempre tem um contador girando ali, tu já viu? Essa oferta expira e o contador maldito rodando ali. E você fica ali, clica aqui, clica aqui. Que cartão eu vou usar, que cartão eu vou usar. O entendimento, irmãos, fica prejudicado com o excesso de informações. A gente deixa de ser desafiado a refletir sobre o conteúdo. E a gente é desafiado apenas a reagir. E a gente reage às vezes sem nem perceber. Às vezes tem umas coisas que o pessoal, quando alguém posta alguma coisa com duplo sentido, é muito legal ver os comentários. Porque as pessoas ficam perdidas ali. Uns estão defendendo, outros acusando, e ninguém entende nada que ninguém quis dizer, porque é muito rápido, o negócio é reagir. Porque o que conta é reação, é isso que conta. A nossa mente ela é transformada num caderno de anotações, mas a gente não sabe quase nada. O excesso de informações, irmãos, também traz problemas práticos para a nossa vida cristã. O excesso de informações faz com que a gente não tenha ordem no entendimento. Sabe qual é o resultado? Irmãos que, por exemplo, não entendem perfeitamente a criação, a queda e a redenção, mas estão querendo discutir sobre, sei lá, a responsabilidade social da igreja. Ou outro assunto, que só existe a partir da compreensão de criação, queda e redenção. Ou, de repente, nós temos pessoas que desejam discutir doutrinas que lhes são interessantes antes de refletir profundamente sobre os fundamentos da sua fé, por exemplo. Há uma ordem nessas coisas. O próprio Deus revela de forma progressiva quem Ele é, sua vontade, seus propósitos. E às vezes a gente tem tanta informação diante de nós que a gente vai para onde? Para o que é mais gostoso, para o que é mais legal. Todos nós temos nossos temas prediletos. E a digitação de uma palavra, esse tema está aberto diante de nós. Só que muitos desses temas exigem outros conhecimentos prévios. E isso não tem. A gente atropela todos os processos. Você pode assistir a aula 3 antes de ter assistido a aula 1. Em quinto lugar, será que entrega o desejo de conexão? A gente está conectado com mais pessoas. Mas nós nos relacionamos com essas pessoas? Ao contrário, o ambiente virtual ele favorece o narcisismo e o isolamento. Lidar com pessoas é difícil, irmãos. É difícil. Mas é lidando com pessoas que nós amadurecemos e crescemos como pessoas. É ferramenta de Deus
São as pedras vivas se trombando e tirando lascas até que elas possam se encaixar na construção. Se a gente está longe dessa pessoalidade, desse estarmos juntos, dessa conexão humana, carnal, se a gente está longe disso, a gente está longe dessa ferramenta de Deus para o nosso amadurecimento e crescimento. O ambiente virtual vai valorizar uma geração mimada e infantilizada, que depois de 2 vídeos de alguns minutos, porque se tiver mais que 5 minutos eu não assisto, essa geração se considera capaz de ensinar os outros. Ela assiste 2 vídeos de 3 minutos sobre um assunto e já faz um stories. Então, eu queria dizer para vocês sobre física quântica. Essa geração mimada, infantilizada, todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo. E se considera capaz de ensinar os outros. E pior, não permitem questionamento. Há uma tecla sagrada, chama block. Eu te bloqueio, mano. Oposição, a pessoa logo digita assim, o Face, eu vou falar do Face porque eu sou tiozão. Tiozão não gosta de Instagram, tá? Instagram é coisa de criança, preciso dizer para você. Então, tiozão gosta de Facebook. E aí o cara digita assim, o Face é meu. Se você não está feliz, é só clicar em desfazer amizade. Como assim? Para que você tem Face? Se os outros não podem falar nada. Ou aquilo lá é o seu altar, onde você fala e todo mundo, aleluia, sim, Senhor. Não. Aquilo não é altar, irmão. Se você expressou sua opinião, aguenta, ninguém pediu. Foi você que aceitou o convite de amizade. Às vezes você até fez, agora está achando ruim, mandando desfazer? Não, aguenta aí, quietinho ainda. O problema é que a gente não quer refletir, o problema é que a gente não quer ninguém contrário a gente é mimado. Ensinaram para a gente que a gente pode tudo, que a gente é fabuloso, que a gente é fantástico, que a gente é especial, e a gente acreditou. A gente esqueceu que nós somos criaturas caídas, dependentes miseravelmente da graça de Deus. O narcisista, irmão, ele quer uma única coisa, vivenciar a si mesmo. Talvez você conheça, né, a história de Narciso, onde ele ficava se olhando no espelho d'água, né, e admirando sua beleza. O narcisista faz isso no Facebook, no Instagram. Ele posta sua foto lá e só fica esperando. Olha quantos likes. Eu não estou falando de uma empresa. Uma empresa tem que usar isso como ferramenta comercial. Eu estou falando de pessoas. Nós, pessoas físicas, seu CPF está lá. E você está lá, olha, postei isso aqui, ó, 200 likes. 500 likes. Olha, vou receber plaquinha do YouTube. Será que se eu imitar uma foca eu recebo mais likes? Estava indo bem, né? Eu não resisto, desculpe. O narcisista, ele quer vivenciar a si mesmo. Ele quer ser ele o centro. E ainda que numa falsa humildade, ele negue isso. Não sou o centro, não. Eu estou aqui postando coisas sagradas, santas. Mas o fato é que o ambiente virtual, irmão, permite a transmissão de si mesmo. Tanto que a gente segue pessoas. Porque é isso que é. As redes sociais são isso, transmitem a nós mesmos, com pouquíssima interação contrária. Talvez você tenha paciência. Eu, o Caio e o Vidal, nós temos um talento nato. Nós entramos em páginas só para cutucar. É nosso talento. Eu acordo de manhã e falo assim, quem que eu vou irritar hoje de manhã? Já sei, a Glaze. Pronto, é a Glaze. Talvez você faça isso também. Mas eu não tenho problema com me esculhambarem ali. Ao contrário, eu acho legal, consegui meu propósito, não deixei alguém nervoso. Mas o ambiente virtual, normalmente, ele vai além disso, ele transmite a si mesmo. Ele transmite aquilo que nós queremos que as pessoas vejam. E a prova disso é como os comentários negativos abalam as pessoas. Nós temos histórias de adolescentes tentando suicídio porque
comentários negativos nas redes sociais os abalaram de uma forma que elas acharam que morrer era melhor que lidar com aquilo. Parece insano para nós, mas é sério para eles. É sério. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E o último desejo, que é o de transcender. Nós somos chamados a fazer parte de uma grande rede mundial. Estamos conectados com todo mundo, algo muito maior que nós, que transcende nossa realidade. E ela supostamente oferece aos que a buscam uma vida melhor do que a vida, que na rede social é tudo tão bonito, né? Tudo tão bonito. Até para gente feia encontraram solução, filtro. Tem. Você não tem barba? Tem o filtro da barba. Você quer seu cabelo diferente? Tem o filtro do cabelo. Tem o filtro da pele. Às vezes eu olho aquela foto e falo, meu Deus, é gente ou é boneca isso? Aí eu olho para mim e falo, rapaz, cheio de buraco. Cadê os buracos dela? Não tem, não? E quem está passando cera ali? A vida lá é melhor que a vida. Lá é melhor, ali é o lugar de se viver. É isso que eles oferecem, transcender. A sua vida é pequena, a sua vida é ruim, a sua vida é feia. Lá tem beleza. E onde não tem beleza, tem filtro. E onde há filtro, há like. Você já viu os modelos que tem naquele lugar? Meu irmão, é difícil para o homem não pecar na rede social, né? Você tem que, Senhor, tenha misericórdia. É todo mundo lindo. Não é? Isso faz com que a gente ache que a vida lá é melhor do que a vida. Lá tem sustento, tem suporte para as nossas ideias, porque sempre tem alguém apoiando a sua ideia. E não é errado você apoiar algo que alguma pessoa escreveu. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo que quando a gente precisa desse suporte, nós estamos dependendo de algo que não era lá que nós deveríamos encontrar. Lá parece que a gente encontra descanso. Estou cansado, entretenimento, Netflix, Prime, Disney Plus, e todas essas coisas. Que não são pecaminosas, mas às vezes são a nossa solução para o descanso, para a alegria, para a segurança, até mesmo para a salvação. Parece que lá nós estamos seguros. A cultura digital sugere uma vida melhor que a vida fora dela. A vida na rede, ela é editada e filtrada. E a gente queria editar e filtrar, não queria? Principalmente quem já está chegando nos 50, há um problema nosso que a gente vai perdendo o filtro, né? Lá na rede social tudo tem filtro, é tudo legal. Dá para filtrar tudo. É tudo mais bonito, editado. A cultura digital, irmão, oferece suporte e sustento para tudo. Aplicativo e dispositivo que monitora a nossa casa, monitora o nosso corpo, sabe quantos passos a gente deu, quantas batidas o nosso coração teve, nos lembra de tomar água. Irmão, olha que miséria de vida, nem de lembrar água, de tomar água, eu sei. Daqui a pouco vão inventar um aplicativo para me ensinar a respirar, porque a única coisa que eu tenho que saber fazer na vida é respirar. Não, você está respirando errado. Esse aplicativo vai dizer para você como respirar. Já deve existir, porque não existe nada novo embaixo do sol. Mas existe o da água, que eu sei. Uma certa pessoa, inclusive, no endereço onde por acaso eu moro, usa. O que é esse alarme? É para eu lembrar de beber água. E eu pergunto, o que aconteceu com uma coisa chamada sede? Tem solução para tudo, irmão. Basta você assistir a próxima live, basta você rolar para o lado, arrastar para cima, ou esperar o próximo tutorial da semana gratuita do Mega Blaster que vai mudar a sua vida. Tem solução para tudo. Descanso, alegria, a rede vai oferecer coisas para a gente relaxar, se entreter, em quantidade inesgotável. Aquela Netflix é um negócio que ele vai entendendo você.
E quando você acaba de assistir uma coisa que você diz, Senhor, me perdoa por essas horas aqui, eu vou sair daqui, vem o próximo trailer, e você fala, Senhor, me perdoa antecipadamente, porque já começou a próxima maratona. Irmãos, percebam como a história se desenvolve. Lá na Babilônia Antiga, quando alguém queria direção, lá na Babilônia Antiga, eles olhavam para os céus, para as estrelas, para a astronomia. Depois, no judaísmo, se procuravam os rabinos e os sábios do judaísmo. No cristianismo, se procurava a Bíblia, as escrituras sagradas. No humanismo, se passou a escutar a sua voz interior, o seu eu falando. E na cultura digital, são os algoritmos. Esses algoritmos conhecem você mais do que você. Eles sabem qual será o seu próximo clique. Eles sabem o que você gosta de assistir, eles sabem o que você gosta de ouvir. Aquele Spotify parece que tem um bicho do seu lado, ouvindo você escutar a sua música e sabe a próxima, e é legal a próxima também. A cultura digital, irmãos, está nos transformando em tijolos. Sabem exatinho como a gente precisa ser. Bom, para a gente terminar, porque estou quase chegando na metade, aguenta mais um pouquinho. Uma outra pergunta para a gente responder. Como é que eu lido, então? Como lidar com a cultura digital? Você lembra que, durante toda essa série do mandato cultural, nós temos falado de uma forma de lidar com a cultura. Você lembra como é que a gente tem chamado isso? Isso mesmo, você aí que não falou, triplo A. A gente tem falado do triplo A. E o triplo A é o apoiar, antagonizar e alterar. É assim que nós nos relacionamos biblicamente com a cultura. Em primeiro lugar, nós não podemos negar que tem muito da cultura digital para ser apoiado. Eu hoje tenho contato com pessoas que moram em outros lugares. Pessoas com quem eu tive qualquer tipo de contato na infância, na adolescência, na juventude. A gente tem uma comunicação muito mais rápida. Quando eu era adolescente, a gente usava um dispositivo que veio de Marte chamado orelhão. E você usava uma coisa chamada ficha telefônica. Se você não sabe o que é isso, você não sabe o que é aventura. Você colocava aquela ficha e falava, tem que ser rapidinho que a ficha vai cair. E aí você falava rapidinho, acabou a ligação. Aquilo era aventura, aquilo era adrenalina pura. Por isso que nossa geração não precisava de montanha-russa, paraquedas, a gente tinha orelhão. Hoje não, hoje é mais rápido, a gente tem aplicativos de WhatsApp, Telegram e outros aplicativos Messenger e tantos outros. A gente tem acesso a conteúdo. Eu não sei se você já entrou num lugar pré-histórico chamado biblioteca. Quando eu era adolescente, eu tinha que ir nesse lugar. E você tinha que pegar realmente um livro na mão, não era um PDF. Era um livro na mão. Para você pesquisar e escrever num negócio chamado papel ao maço. Não é o papel de enrolar, aquele que você está acostumado, não. É outro papel de escrever. Você não sabe o que é isso. A cultura digital tem muita coisa para apoiar. A gente tem um alcance muito maior. Quantas pessoas, se você, membro dessa igreja, for viajar, com o seu celular você pode acompanhar o culto. Se você, de repente, estiver de férias e Deus te levar para viajar em algum lugar abençoado, feliz, legal, no domingo você não tiver nada para fazer e quiser se torturar, você pode entrar na live ao vivo. Tem acesso muito maior a tudo. Então nós temos sim muita coisa para apoiar na cultura. Mas nós também temos muito a antagonizar. A cultura digital, apesar de ter muito conteúdo religioso nela, ela alimenta um profundo desprezo a Deus. Não se engane, irmão. A cultura digital alimenta um desprezo
preso a Deus. O homem é o centro, o homem é o produto, o homem é o projeto, o ambiente não é cristão, lá não tem respeito, lá só tem superficialidade, o oposto do evangelho que exige profundidade. Vai desvalorizar reflexão, vai desvalorizar meditação, coisas que todo cristão precisa diante da palavra de Deus. A gente tem que antagonizar essas coisas. Nós temos que antagonizar esse videozinho de 3 minutos que parece que está nos ensinando teologia sistemática. Fiz uma pós-graduação. Como? Eu assisti 3 vídeos de 3 minutos, porque todos os dias eu assisto 3 minutos com Jesus. E aí eu me formei, então, em teologia quântica. Mas tem muito para ser alterado também, irmãos. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades bíblicas de cumprir os mandatos da criação e andar com Deus na cultura digital, com oração e boa teologia. É assim que a gente altera a cultura, com oração e boa teologia. Com isso, nós vamos alterar. Minimamente, é verdade, porque nosso efeito é sempre micro, mas a gente vai alterar alguma coisa da cultura digital à nossa volta. Eu quero encerrar, irmãos, com 3 conselhos práticos para todos nós. Primeiro conselho que eu queria dizer para você é: não esqueça o que é importante. Tem muita coisa boa na cultura digital, mas viver diante de Deus, em oração, diante da sua palavra, diante de uma boa teologia e para a glória de Deus, é o que realmente é importante para nós, em termos de cultura. A nossa cultura precisa ser uma cultura do reino de Deus, para que a gente possa viver diante de uma cultura ofensiva aos princípios de Deus, como é a cultura digital, de forma santa e para a glória de Deus. Nunca esqueça o que é importante, irmãos. Não há pecado nenhum em você maratonar uma série na Netflix. Nenhum, irmãos. Nenhum de nós aqui está sendo tolo de dizer que ali é um campo do diabo. O diabo não é dono de nada lá. Toda arte, toda produção cultural só existe porque Deus derrama graça comum sobre o mundo. Senão não existiria. Ali, ainda que muitas vezes ofensiva aos princípios de Deus, aquilo foi feito com um talento concedido por Deus. Olha que absurdo que parece isso, mas é essa a realidade. Deus concede dons e talentos à humanidade, e o uso desses dons e talentos, ainda que de uma forma negativa para com os princípios do Evangelho, é fruto da bondade e da graça de Deus. Mas não esqueça o que é importante. Importante para nós não é estar com La Casa de Papel em dia. Importante para nós é estar com a nossa leitura bíblica em dia. Importante para nós, ainda que seja muito legal você assistir séries, e eu gosto muito de séries, ainda que seja muito legal como entretenimento, e nosso corpo, nossa alma precisa de entretenimento, ainda que seja muito legal você ter suas playlists de música, e você escutar, isso tudo é muito legal, porque cultura sempre agrega. A cultura, ela nunca é um fator que retira de você, ela sempre agrega. Mas o importante é caminhar com Deus, em oração, diante da sua palavra, fundamentados numa boa teologia e vivendo para a glória de Deus. Segundo conselho, exercite a tranquilidade. Eu sou exemplo nisso, tremendamente. Ser tranquilo é sinônimo do meu nome, né? É difícil para nós. Talvez para você não seja. Nós temos alguns irmãos que são muito mais tranquilos. Mas não é essa tranquilidade de calma que eu estou propondo aqui, não. Eu estou falando da tranquilidade que é oposta àquele barulho das novas tecnologias que rouba da nossa alma a capacidade de se concentrar. Você já percebeu que a gente não consegue se concentrar mais? A gente está sempre ali, o celular vibrou. Parece que a gente, sei lá, aquilo causa alguma coisa interior em nós, como se a gente, talvez seja o nosso ego sendo afagado. Você é tão importante que alguém mandou uma mensagem para você. E você é tão importante que teu celular fez...
Você já pensou que já percebeu que a gente não consegue mais pensar sistematicamente? A gente não consegue. Quando alguns irmãos, às vezes eu vou falar com eles, eu digo, olha, em primeiro lugar, aí o irmão já tira o sarro, já diz para mim assim, lá vem o sermão, 3 pontos. O nome disso, você, irmão, que fica fazendo bullying com seu pastor, é pensamento sistemático, organizado. Você não sabe isso, porque você só sabe mandar a mensagem de 140 caracteres. E a gente perdeu isso. A gente não sabe pensar sistematicamente. A gente não sabe organizar pensamentos. A gente não sabe fazer uma lista de coisas para fazer e guardar essa lista. A gente não sabe. A gente tem muita dificuldade de pensar organizado. Você já percebeu que a gente tem dificuldade de descansar? As pessoas, muita gente fala para mim, pastor, eu tenho uma dificuldade de dormir. Eu falo, pois eu não tenho nenhuma. Eu deito e durmo. Morro e ressuscito no dia seguinte. Porque eu não acordo para ir no banheiro, eu não acordo com barulho. Se entrar ladrão em casa e roubar minha cama, eu vou acordar no chão. Nenhum problema para mim. Eu deito e descanso. Porque eu sei que o mundo não depende de mim. O que será se eu não entrar? A 1h47 vai ter uma live daquele cara espetacular. Ele vai falar sozinho, porque eu vou estar dormindo. Você precisa descansar, irmão. Descanso é mandamento. E a gente está lá vidrado. Hoje, quando eu durmo, meu telefone vai para o modo avião. Mas eu preciso confessar a vocês, irmãos, que por muito tempo eu me sentia culpado no outro dia de manhã. Porque, meu Deus, eu sou um pastor. Se alguma coisa acontecer de madrugada. Até que eu entendi que se alguma coisa acontecer de madrugada, quem sou eu para resolver? Será que o mundo vai parar? Ficou parado porque o Marioto colocou o celular no modo avião? Não. Nós precisamos descansar, é mandamento de Deus, irmão. Deite e durma, confiando que o Senhor está trabalhando enquanto você dorme. O autor do Salmo 42, ele ansiava por momentos, depois leia o Salmo 92, em que ele poderia se apresentar calmamente diante da face de Deus. É isso que ele fala nos primeiros versos. Em silêncio, meditar nas Escrituras, lentamente. Ele não tinha tantos capítulos para ler por dia. Orar calmamente, sem pressa, ainda que fosse um tema de oração, porque não tinha talvez muito tempo. Isso ordena a mente, irmãos. Isso vai implicar em devoção, em profundidade. Nós precisamos estar diante de Deus inteiros, não pela metade. Não dividindo Deus com todas as nossas outras realidades. Em último lugar, para terminar, pratique a comunhão viva. A igreja deve praticar uma comunhão viva, que privilegia proximidade, pessoalidade. Nós não somos uma organização digital, nós somos uma organização presencial. Nós usamos o digital como ferramenta, mas nós não somos sustentados por essa ferramenta. O que nos sustenta é a presença, é o relacionamento, a presença do Senhor em nós. O que nos sustenta, ou sustenta a nossa prática de fé, são reuniões como essa, um culto como esse, a comunhão dos santos, onde Deus manifesta da sua graça. É meio de graça. Essa nossa comunhão é meio de graça. Deus se manifesta e nos abençoe. Não desvalorize isso. Não abrace o mundo digital como solução para a sua vida, porque ele tem muito para te oferecer, mas ele nunca vai substituir a comunhão dos santos. Nunca. Nós experimentamos 1 ano e meio onde nós tivemos que lidar com isso. E todos aqueles que conseguiram refletir sobre esse assunto perceberam que nós ganhamos muito mais quando nós estamos juntos. Porque numa transmissão, nós compartilhamos o conteúdo, mas nós não compartilhamos comunhão. E ainda que ela esteja limitada em nossos dias, não dá para abraçar muito, beijar muito, não dá para estar muito grudado, mas ainda assim, a comunhão
é extremamente importante para o nosso crescimento e para a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria, coragem e desejo de viver uma vida para a glória de Deus. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra diante de nós, de podermos olhar para ela, buscando nela encontrar a Tua verdade, a Tua revelação. Que o Senhor possa colocar cada uma dessas palavras em ordem em nossa mente e escrevê-las em nosso coração, para que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, e por termos sempre diante de nós a Tua revelação, seja em qual área for, nós podemos buscar no Senhor princípios para o nosso viver, de forma que o Senhor seja glorificado. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.